Marte, o planeta vermelho, continua a cativar a imaginação e a curiosidade dos cientistas e entusiastas da exploração espacial. À medida que as missões espaciais revelam mais detalhes sobre sua superfície e ambiente, uma coisa fica cada vez mais clara: Marte é um mundo repleto de mistérios intrigantes. Rios antigos em Marte. Os rios antigos em Marte são uma das descobertas mais fascinantes da exploração do planeta. Eles são evidências de que, em algum momento do passado, Marte teve água líquida fluindo em sua superfície, o que sugere condições ambientais mais favoráveis para a existência de vida. Os rios antigos em Marte foram identificados por meio de imagens de alta resolução obtidas por sondas espaciais. Essas imagens revelaram uma variedade de características geológicas que indicam a presença de antigos leitos de rios, canais e vales sinuosos. Esses canais e vales têm semelhanças com os encontrados na Terra, o que sugere que processos semelhantes ocorreram em Marte. Além disso, foram identificados depósitos sedimentares que se assemelham a leques aluviais, que são formados quando um rio desemboca em uma área plana. Esses depósitos sugerem a existência de antigos deltas de rios em Marte. As características dos rios antigos em Marte indicam que a água líquida fluía na superfície do planeta em um passado distante. No entanto, é importante ressaltar que a quantidade de água e a duração desses rios ainda são tópicos de pesquisa e debate científico. As teorias sobre a origem desses rios sugerem que Marte pode ter passado por períodos de aquecimento global, nos quais o gelo nos polos derreteu, gerando fluxos de água líquida. Outra possibilidade é a presença de aquíferos subterrâneos que poderiam ter sido liberados por atividade vulcânica ou impactos de asteroides. O estudo dos rios antigos de Marte fornece informações valiosas sobre a história climática e geológica do planeta. Além disso, essas descobertas aumentam a perspectiva de que Marte possa ter tido as condições necessárias para abrigar a vida em algum momento de sua história. Portanto, a pesquisa e exploração contínuas de Marte são cruciais para entender melhor a evolução do planeta e a possibilidade de existência de vida além da Terra. Magnetosfera fraca. A magnetosfera fraca de Marte refere-se ao campo magnético relativamente fraco que cerca o planeta. A magnetosfera é uma região de proteção formada pelo campo magnético de um corpo celeste, como um planeta, que desvia e retém as partículas carregadas do vento solar. Diferente da Terra, que possui uma magnetosfera forte e bem desenvolvida, Marte tem uma magnetosfera muito mais fraca. Isso ocorre porque o núcleo do planeta esfriou e solidificou, resultando na perda de sua dinâmica magnética. Sem um núcleo líquido em movimento, o campo magnético de Marte se enfraqueceu significativamente ao longo do tempo. Como resultado dessa magnetosfera fraca, Marte fica mais exposto à ação direta do vento solar, que é uma corrente de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Essas partículas, especialmente prótons e elétrons, interagem com a atmosfera marciana e podem causar efeitos significativos. Uma magnetosfera fraca tem várias consequências para Marte. Primeiro, as partículas do vento solar podem interagir diretamente com a atmosfera marciana, causando erosão e perda de gases para o espaço. Isso pode ter contribuído para a perda significativa da atmosfera de Marte ao longo do tempo e, consequentemente, para a redução da pressão atmosférica e da quantidade de gases atmosféricos, como o dióxido de carbono. Além disso, a falta de uma magnetosfera robusta faz com que Marte seja mais vulnerável às tempestades solares. Durante eventos de grande atividade solar, erupções solares e ejeções de massa coronal podem enviar grandes quantidades de partículas carregadas em direção a Marte, afetando sua atmosfera e seu ambiente espacial próximo. A presença de uma magnetosfera fraca também tem implicações para a exploração espacial em Marte. As naves espaciais e os astronautas estão mais expostos à radiação galáctica e solar, o que representa um risco para a saúde humana e eletrônica das missões.
O estudo da magnetosfera de Marte é importante para entender a evolução do planeta, sua atmosfera e a interação com o vento solar. Missões espaciais estão investigando mais a fundo a magnetosfera marciana para fornecer informações detalhadas sobre esse fenômeno e suas consequências para o planeta. Metano misterioso. O metano misterioso em Marte refere-se à detecção desse gás na atmosfera do planeta. O metano, CH4, é uma molécula composta por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio e, na Terra, é frequentemente associado a processos biológicos, como a atividade microbiana e a decomposição orgânica. A presença de metano em Marte foi detectada por várias missões espaciais, incluindo o rover Curiosity da NASA, sondas orbitais e observatórios terrestres. Essas detecções levantaram questões intrigantes sobre a possível existência de vida passada ou presente no planeta vermelho, já que, na Terra, o metano tem origem tanto biológica quanto geológica. No entanto, a origem exata do metano em Marte ainda não foi conclusivamente determinada. Existem várias teorias e hipóteses sobre sua possível fonte. A possibilidade mais emocionante é que o metano em Marte seja produzido por micro-organismos ou outras formas de vida. Embora essa seja uma possibilidade interessante, ainda não há evidências diretas de vida em Marte. As condições atuais no planeta, como temperaturas extremas e baixa disponibilidade de água líquida, dificultam a sobrevivência de organismos complexos. O metano também pode ser gerado por processos geológicos. Marte tem atividade vulcânica passada e presente, e a liberação de metano pode estar relacionada a esses processos vulcânicos. Além disso, interações entre a água subterrânea e rochas ricas em minerais podem produzir metano. Essas reações químicas podem ocorrer sem a necessidade de atividade biológica. Outra possibilidade é que o metano seja gerado por impactos de meteoroides na superfície marciana. A energia liberada durante esses impactos pode causar reações químicas que levam à liberação de metano. Alguns estudos sugerem que a radiação solar ultravioleta pode induzir reações químicas na superfície de Marte, liberando metano como subproduto dessas reações. Futuras missões, que planeja trazer amostras de Marte de volta à Terra, podem ajudar a esclarecer a origem do metano e fornecer mais informações sobre a possibilidade de vida no planeta. Mistério dos buracos. O mistério dos buracos em Marte refere-se a uma série de características geológicas intrigantes encontradas na superfície do planeta. Essas características consistem em buracos circulares ou elípticos, conhecidos como buracos de Marte ou buracos de Pia. Eles variam em tamanho, desde alguns metros até centenas de metros de diâmetro, e podem ter profundidades significativas. Esses buracos foram observados principalmente em regiões conhecidas como terreno caótico ou terreno poligonal de Marte. Essas áreas são caracterizadas por uma paisagem desordenada, com depressões, falhas, colinas e deslizamentos de terra. O mistério em torno desses buracos está relacionado à sua formação. Existem várias teorias propostas, mas ainda não há uma resposta definitiva. Uma teoria sugere que esses buracos são resultado do colapso de cavernas subterrâneas em Marte. Essas cavernas podem ter sido formadas por fluxos de lava vulcânica ou pela dissolução de rochas por água subterrânea no passado. Com o tempo, o teto das cavernas pode ter enfraquecido e desabado, criando os buracos observados. Outra hipótese é que a sublimação de gelo presente abaixo da superfície de Marte pode estar envolvida na formação desses buracos. Acredita-se que o gelo de dióxido de carbono, gelo seco, e o gelo de água possam existir em certas áreas de Marte. Quando o gelo sublima diretamente para o estado gasoso, pode causar o colapso do solo acima, resultando na formação dos buracos. A ação do vento em Marte também é considerada como um possível fator na formação dos buracos. O vento marciano é conhecido por ser muito forte,
capaz de transportar areia e desgastar a superfície ao longo do tempo. Acredita-se que a erosão pelo vento possa ter esculpido os buracos de Marte, deixando para trás essas características peculiares. É importante destacar que essas são apenas hipóteses e que o estudo desses buracos em Marte ainda está em andamento. Com o avanço da exploração espacial e o envio de mais missões e rovers para Marte, espera-se que mais dados sejam coletados para ajudar a esclarecer esse mistério e entender melhor a formação dessas características únicas. Gostaram das descobertas? Digam abaixo nos comentários. Diversos outros mistérios ainda vão ser resolvidos em Marte. Deixe seu like e sua inscrição no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.